Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um programa Cidade Aberta para Farroupilha, onde alcançamos 35 mil pessoas, e alguns programas estamos na Sky e na Oi TV. 14 mais 14 é o canal 28 da Sky e da Oi TV. Estamos aqui também diretamente, quem está nos acompanhando pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha, que vê a nossa programação ao vivo. Quem quiser acompanhar os programas por completo no YouTube e também no Instagram. Ou seja, se tiver alguma coisa que diga assim, vai aparecer a TV, nós estamos juntos. Estamos aqui hoje com um ícone da comunicação da rede... Do Grupo RS-Com, Rádio Viva. Estamos aqui com... Paulo Sérgio Santos. É uma voz por demais conhecida já, né, Paulo? Um pouco conhecida, isso é verdade. Por demais, modesto. Já são desde o início do rádio, nas funções mais básicas, nas categorias de base até hoje, né? Já são 25 anos de profissão. Puxa, que completa em dezembro, né? Está quase se aposentando já. Eu quero continuar um pouco mais trabalhando ainda. Mais, né? Isso aí. Paulo, e natural de... Eu nasci em São Francisco de Paula. São Francisco de Paula, nos campos de cima da serra. Eu apenas nasci lá e tenho como terra natal Cambará do Sul, porque foi aonde eu vivi até os meus 21 anos de idade. Então, os meus primeiros 21 anos foi em Cambará. Eu tenho como terra natal, apesar de ter nascido em São Francisco de Paula. Mas já é hoje Caxias de adoção? Já é a segunda vez que eu moro em Caxias do Sul. Morei em Caxias de 94 até 2002. Depois, a trabalho, fui transferido para Montenegro. Lá eu fiquei 10 anos. Fiquei 15 anos fora da cidade de Caxias. Retornei em 2017 e agora voltei para ficar. E quando eu voltei para Caxias do Sul em 2017, eu voltei com a ideia de ficar em definitivo. Aí voltei a estudar, estou me graduando em marketing e voltei para esse grupo, que é o Grupo RS-Com, Rádio Viva. E há quanto tempo no grupo? No grupo da primeira vez foram 13 anos direto. 13 anos? 13 anos direto. Trabalhei em Caxias, trabalhei em Flores da Cunha, aqui em Farroupilha, quando era só... nós tínhamos um estúdio só aqui, hoje tem um estúdio em Caxias, outro em Farroupilha, aí fui transferido para Montenegro, fiquei lá 10 anos. Do grupo também? Do grupo também, isso. Então tu é colega do Paulinho das Quebradas? Sim. Esse é outro, uma figuraça, né? Todo Paulo é gente boa, né? Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Tem o nome de Paulo. O Paulo vem em seguida aqui, o Paulinho, né? E a gente está tentando que ele faça um programa, porque na TV Farroupilha, a primeira que teve em Farroupilha aqui, ele fazia um programa muito legal, trazia os convidados, os amigos da lida dele, né? E dava um programa muito legal. Mas agora ele já está birrico, está preguiçoso. Ele está rico, eu fui operador do programa dele. Capaz? De 2000 a 2002. Quando nós tínhamos estúdio só na cidade de Farroupilha, eu vinha diariamente e fazia mesa para ele, e quando ele não estava no programa, eu assumia o programa. Isso entre 2000 e 2002. Ele deixava de fazer o programa dele? Quando ele não vinha, quando ele não estava no estúdio. Então eu acabava... usando o espaço, né? Mas foi uma boa experiência, porque ele, já tendo, com a idade que ele está, com a experiência que ele tem, e ele é uma pessoa que ele acabou criando uma marca própria, né? Ele tem o jeito dele, a forma, e também a música que ele toca, né? Bem característica. Então acabou criando uma marca e foi muito interessante para aprender. Conhecer músicas que não são da minha geração, né? E acabei desenvolvendo um gosto também por isso, né? Que é uma música bacana, né? O sertanejo raiz, ela tem emoção, né? Tem, e ele sempre está contando uma história, né? Eu digo que eu nasci no tempo da música boa, porque hoje em dia as músicas que a gente ouve não são mais músicas que me interessam. E nesse tempo, nasci em 73, nós tínhamos muito mais qualidade nas músicas, né? A música contava uma história. Eu estava me lembrando esses dias agora de uma música do Roberto Carlos que fala... um dia areias brancas nos meus pés irão tocar. É do tempo da ditadura, onde as pessoas eram expulsas do país e sonhavam um dia voltar para a cidade dele, para a terra dele, e poder ir para a praia livre, de roupa de banho, e se divertir no país dele, porque houve tempo em que não se podia. No tempo que o Gabeira usava a sunguinha de crochê lá. Isso faz mais ou menos na mesma aquele época. topetinho dele, enfim. Mas, Paulo, o programa que tu fez mais sucesso na rádio, qual foi o nome do programa? Eu trabalhei 10 anos em Montenegro, na Rádio Viva 90.7, que hoje virou Jovem Pan, que continua sendo do grupo. Eu apresentei lá por 10 anos o quadro Adeus Solidão. Era só bala. Era um programete dentro do programa, né? Então, a gente acabava
unindo os O que é um corações. programete para o nosso telespectador? O programete é um espaço pequeno que fica inserido dentro do programa maior. O programa era o Viva a Noite, de segunda a sexta. Que tu apresentava Que eu também. apresentava. Então eu tinha dentro do programa, eu inseria o Adeus Solidão, que é um quadro, né? As pessoas ligavam. A gente passou por várias fases, né? Aham. Teve tempos que era a ligação, depois era torpedo, a gente recebia também e-mails. Hoje em dia já se tem WhatsApp, Claro. mas ainda a gente mantém uma característica que é ainda receber as cartas para esse tipo de quadro. Ainda tem carta. Sim, sim, sim. E especialmente esse tipo de programa, porque é para a gente comprovar que aquela pessoa que está ali com aquele nome, com aquele telefone, é ele mesmo. Entendeu? É uma garantia que a gente oferece para o nosso ouvinte. Claro. O WhatsApp Segurança. também dá isso, né? Mas... Também acontece, daí quando a gente recebe a carta, a gente liga para a pessoa, você tal pessoa aqui que está com esse número, você quer mesmo participar, entendeu? Porque às vezes acontecem algumas brincadeiras, né? Alguém resolve botar o nome do Glacila. Aí, achar que é... Daqui a pouco começa a receber ligação e a esposa está do lado e tu imagina. Sacaneia. Mas Não, foi quando a pessoa é escolhida, vocês ligam para a pessoa? A pessoa manda a carta para a gente, né, e a gente retorna para confirmar que é ela que está participando. Tá. Né? Mas não faz a ligação para ela, só comenta daí. Não ao vivo, né? A gente liga fora do ar e depois aí apresenta a carta ao vivo daí no ar. Normalmente tem uma música que é pro Adeus Solidão, não? Nós temos uma vinheta de abertura, né? Hoje são outras pessoas que apresentam aqui na Serra e eventualmente eu entro também e apresento esse quadro quando estou no programa, mas há uma vinheta de abertura, há o romantismo, né? Sim. Convidando as pessoas a participarem do programa, aquelas pessoas que estão sozinhas, que estão a fim de encontrar sua verdadeira cara metade. Exato. Pessoas que às vezes... É um programa de casamenteiro? É um programa casamenteiro. Eu fui padrinho de casamento em Montenegro de pelo menos uns 7 casais que eu me lembro agora Que legal. De cabeça. Pessoas que, às vezes, que moram no mesmo bairro, que moram na mesma cidade e que passam umas pelas outras, mas não se conversam. Olha só, que bacana. E acabam se conhecendo. Mas tu tá, aquela pessoa tá, não sei o quê. Bah, e aí acaba... que bacana, né, Paulo? O quadro, ele era, quando eu apresentava lá, ele acabava sendo um link, algo que ligava as pessoas, né? Então, eu fui, em 10 anos de programa, eu devo ser padrinho de casamento de pelo menos umas 7 casais, de uns 7 casais, e aí aconteceu também de eu ser padrinho de que esses namoros, que às vezes começa com uma amizade, às vezes parte para um namoro e vai evoluindo ao ponto do casamento e de terem filhos. Bacana. Então, através do Adeus Solidão, lá na região do Vale do Caí, uni alguns casais através do programa e também sou padrinho de casamento das pessoas e dos filhos. Olha só. Aí teve uma ocasião em que nasceram 2 meninos, gêmeos, e o casal, que se conheceu através de mim, colocou o nome das crianças, um deles de Paulo e outro de Sérgio. Então foi uma das experiências. Quando chamava Paulo Sérgio, vinha os dois e Vem os Paulo dois, Sérgio. então. Aí foi uma coisa bacana que aconteceu. E depois houve um tempo em que eu quis encerrar a profissão no rádio. Quis encerrar a profissão no rádio. Queria mudar de ramo. Não quero mais saber disso. E acabei saindo mesmo. Aí, de vez em quando, um amigo me ligava, puxa vida, olha só, quando é que tu volta pro rádio? Quando é que você volta? Olha, pois estou aqui ainda com aquela mesma esposa, com aquela mesma namorada, que a gente se conheceu através do Adeus Solidão, lá na região do Vale do Caí. Eu lia também a mensagem, tinha um momento de reflexão. Eu lembro que tu lia a mensagem e tal, e era uma coisa muito bacana, eu lembro daquela história. E às vezes a pessoa está um dia um pouco triste, não está bem, e ela está no carro, está no ônibus, ouvindo pelo celular, e ela ouve uma mensagem, que essa mensagem naquele momento toca ela e faz ela reviver. Então, as pessoas me ligavam, olha só, lembrei disso, e marca muito, nunca mais esquece, até hoje. E hoje, com o advento das redes sociais, as pessoas ainda me procuram. Que bacana. Tu é o Paulinho, aquele lá da rádio, não sei o quê, lembra de mim e tal. Às vezes eu lembro, às vezes nem sempre, porque é muita gente. Era todo dia. Mas foi, então, e aí em 2017, eu estava trabalhando em outras empresas, e eu disse, quem sabe agora eu volto? Quem sabe agora eu volto? E aí voltei a buscar os colegas, os amigos, e olha, tem uma vaga lá, não sei, tu quer? Então foi assim que eu voltei, mas eu fiquei 4 anos fora. 4 anos? Fazendo o quê? Trabalhei no comércio, trabalhei na área de vendas, como eu tenho nas veias aí o marketing, o comércio, né? Acabei indo
para essa área. Mas o rádio, ele é classificado como uma cachaça. Imagina. O cara que é viciado, não adianta, ele pode até tentar sair fora, mas ele não consegue por muito tempo. Todos que eu ouço falar isso, todos, sem exceção. O Raimundo, que nós estávamos falando há pouco ali, que eu chamo ele de meu ídolo, né? Sim. O Raimundo tem 85 anos, cara, e com toda essa vontade. Ele é um homem de ideia, assim, um homem que pegou a associação, trouxe um monte de gente, estava revolucionando, foi a Porto Alegre, movimenta aqui, já fez festa de aniversário, e o cara é 85 anos. Então, às vezes, tu vê os caras em casa, depressivo, né? Claro. É nessas horas que tu pega os depressivos no rádio, né? Claro, tu tem o rádio, ele chega em lugares que a gente às vezes não conhece, cidades que a gente até brinca, mas tem no mapa. Então, tu está falando dentro de um estúdio fechado, as ondas viajam, vão lá onde a pessoa está, e uma palavra que tu diz de otimismo, uma palavra que tu diz que incentive aquela pessoa, isso acaba tocando o coração dela. Sim. E ela nunca mais esquece. Não, é porque pega num momento delicado para ela. Né? Eu trabalhava, antes de começar no rádio, ainda lá em Cambará do Sul, eu trabalhava num laboratório de celulose e papel. Aí eu trabalhava das 4 da tarde até a meia-noite. Eu chegava em casa meia-noite e 15, meia-noite e 20, e eu ouvia pela Rádio Globo o Carlinhos Aguiar. Não, é estranho o nome. Isso de São Paulo. E aí... o programa dele começava meia-noite e meia. E um dia eu liguei o rádio, já chegava meia-noite e 20 e ia logo ligar o rádio. E chegou meia-noite e meia e nada do Carlinhos Aguiar entrar no ar. E nada do Carlinhos tal. 10 para mover a notícia. Carlinhos Aguiar morreu de câncer na garganta. Nossa, cara, foi uma coisa assim de arrebentar. Parece que foi algo muito próximo de mim, uma pessoa que eu nunca vi, que eu não sei... que eu não via a foto dele. Mas era um companheiro para ti. Era um companheiro de rádio todas as madrugadas, quer dizer, então eu chegava em casa nesse horário, e o programa dele ia até 4 horas da manhã, e eu acompanhava uma boa parte através do rádio, e quando ele faltou, porque era uma comunicação vibrante, era uma voz agradável para se ouvir naquele horário, ele sempre passava uma mensagem boa. Eu pensava que um dia eu vou ser assim também. Ali tu despertou em ti. Eu despertei para o rádio quando eu tinha 16 anos de idade. Em 1989 começou a entrar lá em Cambará do Sul, porque eles não entravam, os programas do SBT, do Silvio Santos, do Lombardi. Aí eu lembro que eu fiz o Lombardi caipira na escola. E, que legal! Não sei o quê. E aí eu pensava assim, mas como é que eu vou ser locutor de rádio, se aqui na época não tinha rádio? Hoje tem uma comunitária, não tem rádio. Como é que eu vou fazer isso? Nunca ninguém daqui se formou em jornalismo nessa área. Eu vou ser o primeiro, então. E assim foi. Comecei a imitar o Lombardi. E daí vamos para Caxias. E daí tinha o baile dos estudantes na escola, em Macapá da Conceição. E eu comecei a apresentar as colegas que desfilavam, né? E as pessoas falavam, mas tu tem uma voz boa. Já era protocolo. E começavam já a incentivar. E depois daí, quando eu terminei lá o segundo grau, né, em 1993 para 94, eu vim embora para Caxias. Meu primeiro emprego foi sozinho ou veio com a família? Vim sozinho. Eu tenho familiares em Caxias hoje, né? Tios, primos e tal, algumas irmãs que estão hoje aqui também. Mas eu vim e fui dividir um apartamento com os amigos, né? E o meu sonho, eu escrevi em tudo quanto é lugar, num bloquinho de anotações, eu vou ser locutor e pronto, eu vou ser locutor e pronto. E fui atrás. O poder das palavras que diz da nossa guru lá. Não, mas a palavra tem força criativa. Isso me faz lembrar, assim, quando eu estava na 8ª série, uma professora Virgínia, de português, ela mandou nós fazer uma redação dizendo o que a gente queria ser quando crescer. Quando vocês se formarem, o que é que vocês querem ser. Então eu me lembro de pelo menos dois colegas de aula, a turma toda fez a redação, eu fiz, e a gente a professora lia a nossa redação para ver se nós identificávamos quem estava ali, através daquela redação. Teve 2 colegas que disseram, eu não vou fazer essa redação, porque o que adianta eu fazer isso e depois eu andar por aí chutando lata? Opa! 2 colegas pelo menos disseram isso. Negativo. E eu já tinha lá, em 1989, o desejo, o sonho de ser locutor de rádio. E botou na redação? Sim, e se eu não fosse hoje um profissional da área, eu seria uma pessoa frustrada. Provavelmente estaria depressivo. Então, eles disseram aquilo e não fizeram a redação. Hoje um deles trabalha numa empresa, numa indústria, mas numa função simples que qualquer
pessoa consegue fazer, e o outro, infelizmente, caiu na bebida e não conseguiu. E eram pessoas assim muito próximas a mim, que conviviam comigo no dia a dia. Isso, de certa forma, me entristece. Então, a palavra, ela é força criadora, e isso é uma coisa muito bacana. Tem que cuidar muito do que você fala. Exato. Porque isso emite uma energia aí para o universo, sai de mim, dá uma voltinha por aí e retorna para mim. Somos parte. Claro, então é muito importante a gente cuidar o que a gente fala. Eu escrevia muito, então, nas minhas provas, nos cadernos. Você locutor. Eu vou ser locutor e pronto. E foi. Acabou o assunto. 25 anos. Até o cara conseguir entrar e permanecer e fazer a coisa acontecer, demora bastante tempo. Muito disputado. Você entra nas funções básicas, eu entrei como contato comercial. Daqui a pouco precisaram de um operador, tem o Paulinho aí. Grava lá, não sei o quê, faz um... Eu lembro a primeira vez que eu gravei a chamada do jornal. Pô, já estava grandão já. Sim, a chamadinha do leia amanhã no jornal tal, não sei o quê. E aí as manchetezinhas, eu fiquei esperando no intervalo da novela que ia sair. Sou eu. A primeira vez que eu ouvi a minha voz, meu Deus do céu. Se apaixonou. É uma emoção, o cara enche os olhos d'água. Com certeza. E depois, para a gente fazer a profissão dar certo, para fazer as coisas acontecerem, tem que ter o sangue nos olhos, tem que se emocionar todos os dias, porque senão perde a graça e você deixa a coisa cair na mesmice. Eu conheci pessoas que estavam fazendo um excelente... em emissoras grandes, fazendo um bom salário, me dizem, Paulinho, eu estou aqui só pelos pila. Não. Eu disse, não dura, vida, né? Não faz isso. Eu ali buscando uma oportunidade. Então eu pensei, eu nunca quero, depois que eu estiver lá, que eu ficar famoso, que as coisas acontecerem, eu não quero nunca cuspir no prato de como, porque é uma atitude inglória, né? Então, valorizar isso para sempre. Cada oportunidade, cada espaço, cada programa, não importa o horário, não importa qual o veículo, tem alguém que está ouvindo e merece esse respeito. Né? E fazer o melhor possível, né? Claro, sempre. Tudo bem, amigos. Vejam só, 17 minutos praticamente de uma conversa aqui animada, de história, de conteúdo. Voltamos em seguida com mais Cidade Aberta, hoje recebendo esse voz de locutor forte, praticamente como é que é, um barito? As pessoas... No canto nunca foi. Não. Se eu cantar, as pessoas vão começar a chorar, então não me peça isso. Não é a minha área. Bom. Até canto no banheiro, no chuveiro, quando estou sozinho, no máximo. Para não assustar ninguém. Quando o vizinho de cima começa a bater com a vassoura, eu paro. Muito bem, voltamos em seguida com mais Cidade Aberta, hoje com o Paulo Sérgio. Ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma. Cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Então, amigos da TV Cidade, hoje estamos aqui com um ícone da comunicação de Caxias do Sul, Paulo Sérgio Santos. Muitos conhecem, muitos ouvem essa voz, que é uma voz considerável, né? Não é qualquer um que tem uma voz dessa, né, Paulo? Obrigado. E desde cedo, assim, tu viu que tu tinha essa voz? Tu falou ali no tempo de escola e tal, que os amigos já percebiam. Eu despertei o interesse a partir do ano de 1989, né, da comunicação, e aí eu fui observando
quando me gravei pela primeira vez, não me reconheci, né? A gente não Porque conhece não a se voz, reconhece. Então fui observando. Despertou o interesse e aí comecei a fazer imitações, comecei a falar, a fazer apresentações e as coisas foram acontecendo. E hoje tem muito profissional de comunicação com voz boa, né? Então a gente sempre se espera em alguém. E aí vai tentando aprender, se desenvolver. Eu já passei dos 4.0, né? Então depois dos 40... Praticamente um guri. Praticamente um gurizão, E depois dos 40, então, a voz fica mais madura, né? Então, a voz que eu estou hoje já é a minha voz final. Essa né? já é a voz madura. Mas, claro, que a gente tem que estar sempre buscando melhorias e em todos os sentidos para ler uma notícia, para ler um comercial, há uma diferenciação, né? Quando você lê uma notícia é um assunto sério, quando você está lendo um comercial, aquilo visa contar uma história para o cliente para que ele compre aquele produto. Então, em cada momento que você vai se comunicar com o seu público, você entona a voz, você coloca de uma forma diferente. Né? A entonação tem que ser diferente de acordo com a emoção do momento. De acordo com aquilo que você quer passar, né? Eu não posso ler uma nota fúnebre dando risada. Pois aí a família vai ficar sentida, né? Sim. Mas assim, Paulo, quando é que tu viu assim que tu tinha voz para isso? Te despertou isso aí do querer ser ou como é que foi isso para ti? Foi ao natural? Eu sempre gostei do rádio desde criança. A ideia de ser um radialista surgiu a partir do ano de 1989, que eu tinha 16 anos. Mas desde quando criança eu dormia com o rádio na cama. Ia dormir, né? O pai mandava dormir e tá, vai dormir, guri. Levava o rádio junto, né? Radião, aqueles apilhas. Sim, faz tempo. E aí dormia com o rádio ligado, aí derrubava o rádio, o pai ia lá, rasgava a orelha. No outro dia fazia de novo a mesma coisa. Então o que eu gosto do rádio é que ele ajuda a gente a fantasiar. A imaginação. Então, a imaginação. Então, eu ouvia uma emissora da cidade de Vacaria, imaginava, nossa, essa cidade, o que ela deve ser. Quando eu passei por lá, eu vi que era totalmente diferente. Então, a gente fantasiava, né? Criava, assim. Eu lembro que eu ouvia muita rádio de São Paulo, e quando eu fui a São Paulo pela primeira vez, eu disse, é isso aqui, então? Que eu ouvia lá a 1000 quilômetros de distância, né? Quando eu estava ainda em Cambará do Sul. Mas tu não é do tempo da novela no rádio, tu nunca viu isso, né? Não, eu nasci um pouquinho depois. Quando eu tinha 10 anos, a minha família lá em Porto Alegre ouvia, tinha novelas que era diariamente, de tarde, de noite, né? E tinha toda, como é que chama aquilo que faz os barulhos, fazia assim, né? O som. Tinha os efeitos, né? Os efeitos sonoros, então. Era tudo manual, né? Tudo manual. Você pega um papel, ou então uma folha de zinco e balança, faz um temporal. Tem muita coisa que a gente... E tinha novelas assim que eram uma audiência, tipo a novela das 8, das 9 da Globo, né? Nesse tempo do rádio, sim. Até porque o rádio, ele é mais velho que a televisão, né? O rádio surgiu antes, então... a gente hoje, se acessar no YouTube, a gente encontra materiais onde está chegando fulano e o salto de sapato batendo no chão, quer dizer, tem que ter o microfone lá captando. Eram umas coisas bem bacana, né? E é isso que encanta no rádio, né? Tu ficar imaginando, tu tá ouvindo uma partida de futebol sendo narrada, então, pelo narrador, e o cara conta que que o jogador está na ponta direita, mas na ponta direita de que lado? O estúdio fica... A cabine desse lado e do outro lado tem a torcida, quer dizer, o cara imagina isso tudo e ao contar essas histórias no rádio, tu tem que já contar de uma forma que aquela pessoa que está em casa vai ouvir, vai entender, vai saber o que está acontecendo lá. Prendeu a audiência. Tem que prender de alguma maneira, com certeza. Sabe que por muito tempo, eu não acompanho muito futebol, né? Mas eu sempre gostei de ouvir na Gaúcha, e via na TV, então a TV sem som, mas eu gostava de ver aquela loucura que o cara fazia, né? Sim, mas às vezes não era nada daquilo. Tu vê o joguinho lá, tá bem sem gracinha, e o cara fazendo um barulhão. Mas é bacana, né? Porque o cara transmite a emoção para prender o ouvinte, né? E a diferença realmente da rádio é isso, é a instantaneidade também, o que a TV nunca vai conseguir, né? Por mais que uma Rede Globo que tinha toda essa... influência de todos os estados, né, essa capitalização de milhares de profissionais, nunca vai conseguir dar a instantaneidade, né? E a rádio, você chegou para vocês, bota no ar e deu, né? Quando caiu aquele avião da TAM no ano de 1999, a televisão não conseguiu chegar lá no local, mas um radialista, um repórter de rádio,
Guarulhos ali, né? Isso, exato. Ele Caiu no correio. estava bem próximo, ele conseguiu entrar com o celular, tanto que a televisão pegou o sinal dele para poder passar a informação do que estava acontecendo nos primeiros momentos. Né? Então o rádio ele tem um pouco mais de acesso em relação a isso. Instantaneidade. Né? Com o celular, hoje em dia, você vai, também, né? Consegue chegar mais perto da notícia através disso. O ouvinte colabora bastante também. Isso é bacana também. Com né? o próprio ouvinte que, às vezes, passa por uma situação ou passou por um acidente, ele já manda mensagem para a rádio. Ou vê um acidente, que facilita, né? Normal, a Rádio Espaço aqui usa muito, e ele é um canhão nos horários ali também, assim como a Viva também tem, né? O Paulinho, tem um outro, o Paim? Paim também é muito, muito ouvido, né? Hoje a nossa emissora, ela, no seu melhor momento, ela chega a ter 58% de audiência. Poxa né? vida. Então é a maior audiência da Serra. A emissora que fica em segundo lugar, ela consegue chegar a 23%. É menos da metade do que a gente tem. É uma bela diferença, né? Isso conquistado ao longo de muitos anos, né? Nós completamos agora em julho 29 anos. Uma jovem ainda. 29 aninhos, né? Então é uma boa experiência. E ela nasceu em Farroupilha? Nasceu em Farroupilha e depois o Grupo RS Com abriu o sinal dela, né? Aí ela entra em toda a Serra Gaúcha. Eu sou de Cambará do Sul, e a rádio entra lá com som perfeito. Houve tempos, em algumas direções pode ser que ela chegue mais. A gente chegava a entrar nas primeiras cidades do Paraná. E aí depois outras emissoras que são instaladas nessas cidades, nessas regiões, com frequências próximas, acaba atrapalhando, né? Mas hoje nós atingimos toda a Serra Gaúcha aqui. E com o aplicativo e com o nosso site, isso vai para o mundo inteiro. O Leov. Ele também é um site muito bom de notícias. Ele é bastante factual, né? Ele é bastante factual. Então, a notícia é em cima do fato. Abastecemos primeiro a nossa principal emissora, e a partir disso o Leov. A gente vê no Face bastante notícia, sim. Nós usamos as redes sociais, né, para chamar para nós. Houve tempo, e ainda hoje se fala, um dia o rádio vai acabar. Com as redes sociais ou com a internet, nada disso. O rádio ele vem se adaptando desde o tempo do discão, bolachão. Imagina. Eu peguei no rádio a cartucheira, que era uma coisa bem típica de rádio mesmo, que você não usa em casa, né? Hoje em dia, alguns equipamentos que a gente usa em casa tem também dentro do estúdio, né? Desde o computador, ou até o DVD, ou o CD, né? A tecnologia que se usa em casa também se pode usar lá dentro do estúdio, né? Algumas coisas são específicas. O cartuchão que era, colocava ali... O comercial era uma caixinha quadrada de plástico, assim, e tinha uma fitinha dentro. Então aí quando a fitinha estava fora do ponto, o comercial não entrava, tu tinha que rebobinar, acontecia essas coisas. Aí tinha que dar uma enroladinha mesmo. Tinha que dar uma enrolada. Na voz e na fita. Tu podia colocar outro comercial enquanto aquele rebobinava, e depois punha ele, mas muitas vezes dava uns apertão, né? Porque a rádio não pode ficar sem. Não pode ficar sem, aí tu enrola. Nós aqui, se ficar gesticulando, então as pessoas estão nos vendo, né? Mas na rádio, saiu do ar, faltou luz. O que aconteceu? É um segundo que fica fora o que aconteceu lá. É mortal o silêncio no rádio, né? É mortal, isso é verdade. As pessoas estão ali ouvindo, prestando muita atenção e... construindo a imaginação, que nem tu falou, né? Acompanhando mentalmente. É mais ou menos que nem um livro. Tu lê o livro, depois vai ver o filme, muitas vezes tu te decepciona. Né? Até porque eu já li, por exemplo, passou há um tempo atrás o filme Nosso Lar, né? E antes eu já tinha assistido, então já tinha lido o livro, né? O livro, ele tem mais tempo para contar mais detalhes. Sim. Então aí você fica esperando o filme, mas em que momento que ele vai falar aquilo? Não fala. Aí acaba que não, né? Eu também já passei por isso, né? E eu lia bem mais hoje, em função dessa corrida de tempo aí, e esse volume de redes sociais, a gente não consegue ler, talvez, como lia antes, né? Tu ainda lê bastante, Paulo? Leio bastante. Estou sempre em contato com leituras, desde cursos, de jornais, de revistas, para a gente saber o que está acontecendo, né? E quando se tem um programa de rádio, quando a gente se torna uma pessoa pública, passa com o carro da rádio aí, as pessoas perguntam, como é que foi lá, já aconteceu? Quando da prisão do Lula, nós saímos com o carro da rádio, que está escrito em cima, reportagem, as pessoas, e aí, já aprenderam? Como é que vai ser, não sei o quê. Tem que saber. Tem que saber, ou ter uma informação bem
estar acompanhando para saber o que está acontecendo. Né? E Paulo, não sei se com certeza é o teu caso, né? Quanto mais tu começa a ficar conhecido, mais aumenta a tua responsabilidade, não pode errar, Com certeza, né? com certeza. As pessoas pegam como referência, né? Sim, então a gente... É importante ter um embasamento, né, ao fazer um comentário, porque isso te traz uma certa responsabilidade, porque tu pode até induzir alguém a algo errado com a tua opinião. Ah, mas foi o cara da rádio. Eu lembro da minha avó se referindo a alguns comunicadores, ela dizia, não, mas foi o cara da rádio, aquele que falou, daquele horário. Aquele cara sabe. Viu? Quer dizer, Era então, uma referência. É uma referência. Eu lembro do Zé Odair, da Gaúcha, que tinha o correspondente meio-dia e 45. Sim, esse é do meu tempo. Ela ligava o rádio para ouvir o Zé Odair, Sim. não é? Entrava aquele trombone lá, Sim. e o cara entrava falando, ele parava de falar, ela já desligava o rádio. Olha só. Era aquele que ela gostava de ouvir, aquela referência que ela tinha. Então, se ele dissesse algo que não fosse verdadeiro, para ela acabava sendo verdadeiro porque foi ele que falou. Era a referência dela. É, a referência dela, sabe? E hoje, assim, no teu dia a dia, muitas pessoas ainda te procuram tentando um conselho, coisa assim? Ah, sim.